mais uma parte, mais um bloco de penal parte especial. Galera, esse é o nosso segundo bloco sobre lesões corporais, segundo e último bloco. Pessoal, até agora fizemos uma introdução sobre lesões corporais, falamos do caput e de algumas qualificadoras do parágrafo 1º. Falamos das qualificadoras do parágrafo 1º. Vamos agora para as qualificadoras do parágrafo 2º. Já vai abrindo o seu Código Penal aí, artigo 129, parágrafo 2º. Professor, qual que é a diferença? No caput, a lesão é dolosa leve. No parágrafo 1º, a lesão é dolosa grave. No parágrafo 2º, a lesão é dolosa gravíssima. Professor, mas peraí, eu estou olhando aqui no meu Código Penal, tá assim, lesão grave, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Quem disse que o parágrafo 2º é gravíssimo? Interessante isso, né, pessoal? Realmente, a lei chama o parágrafo 2º de grave também. Quem que fala que o parágrafo 2º, na verdade, é lesão gravíssima? É a doutrina, pessoal, a doutrina. E a doutrina faz isso acertadamente. Quando a doutrina, ou seja, os estudiosos do direito penal, os autores de direito penal, quando a doutrina rotula as hipóteses do parágrafo 2º como lesão gravíssima, o que a doutrina está dizendo? Olha, essas circunstâncias aqui do parágrafo 2º são mais graves que as do parágrafo 1º. Então, se o parágrafo 1º é lesão grave, o parágrafo 2º tem que ser lesão gravíssima. Porque as circunstâncias trazidas pelo parágrafo 2º são mais graves. Então, tem que ser gravíssimo. Então, a doutrina acertadamente chama as hipóteses do parágrafo 2º de lesão corporal gravíssima. Acertadamente. E é isso que você vai levar para sua prova. O parágrafo 2º, as hipóteses do parágrafo 2º é lesão corporal gravíssima. Gravíssima. Pessoal, primeira hipótese, de lesão corporal gravíssima. É aquela lesão que gera na vítima incapacidade permanente para o trabalho. Incapacidade permanente para o trabalho. Tá vendo a diferença? Lá no parágrafo 1º, a gente estudou que a lesão era grave quando gerava uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui vai ser gravíssimo porque gerou incapacidade permanente para o trabalho. É mais grave mesmo, tá vendo? Tem que chamar de gravíssimo mesmo. Professor, o que é incapacidade permanente para o trabalho? É uma incapacidade, anota, absoluta para o trabalho. Incapacidade permanente para o trabalho é uma incapacidade absoluta para o trabalho. E aí você deve estar perguntando, professor, para configurar essa qualificadora da lesão gravíssima, incapacidade permanente para o trabalho, a vítima da lesão corporal, ela tem que ficar incapacitada permanentemente para qualquer trabalho ou incapacitada permanentemente para o trabalho que ela exercia até então? Já parou para pensar nisso? Essa incapacidade permanente para o trabalho é a incapacidade permanente para qualquer trabalho ou incapacidade permanente para o trabalho que a vítima exercia até então? Pessoal, há quem diga num sentido, há quem diga em outro. O que prevalece? Prevalece que essa qualificadora da lesão corporal gravíssima, ela vai incidir quando a incapacidade permanente para o trabalho é uma incapacidade permanente para qualquer trabalho. Para qualquer trabalho. É o que prevalece. Pessoal, se você parar para pensar,
prevalece, você leva para sua prova isso. Mas fica muito esquisito, né? Essa corrente que defende a incapacidade permanente para qualquer trabalho torna esse inciso 1 praticamente inaplicável. É muito difícil você pensar numa situação em que a pessoa vai sofrer uma lesão corporal e vai ficar incapacitada permanente para qualquer trabalho. Pensa, até uma vítima tetraplégica pode conseguir exercer algum trabalho. Então, exigir para incidir essa qualificadora a incapacidade permanente para qualquer trabalho torna essa qualificadora praticamente inaplicável, né? Tanto que há gente que defenda a outra tese, de que essa incapacidade permanente é para o trabalho até então exercido. Rogério Sanches, né, o doutrinador Rogério Sanches, por exemplo, prefere essa segunda corrente, que essa incapacidade permanente é para o trabalho até então exercido. Mas, como eu disse, prevalece que a incapacidade permanente é para qualquer trabalho. Joia? Beleza, pessoal. Inciso 2. A lesão corporal também vai ser gravíssima se, em virtude da lesão corporal, a vítima passa a sofrer de uma doença, de uma enfermidade incurável. Ou seja, o agente intencionalmente, né, causa na vítima, intencionalmente, uma enfermidade que não tem cura na medicina. Tanto que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem decisão, sabia falando o quê? Que a transmissão dolosa de AIDS, a transmissão dolosa de AIDS para alguém é lesão corporal gravíssima. Lesão corporal gravíssima. Entraria aqui, na enfermidade incurável. O STJ tem posição nesse sentido. Transmissão dolosa de HIV, do vírus da AIDS, lesão corporal gravíssima pela enfermidade incurável, segundo o STJ. Tá? Anota essa. Inciso 3. Também é lesão corporal gravíssima aquela que gera na vítima o quê? Gera na vítima perda, inutilização, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Aqui, pessoal, a coisa é muito mais grave, né? O que é perder um membro, sentido ou função? É ter ele arrancado do corpo. Imagina, o fulano agride o Beltrano, arranca o braço dele fora. Imagina, com uma machadada, imagina isso, né? Eu vou ter a perda de um membro, lesão corporal gravíssima. Professor, e a inutilização do membro, sentido ou função? Inutilização. Na inutilização, por exemplo, né, o membro, ele continua preso no corpo, mas ele não tem mais atividade própria. Ele não tem mais atividade própria. Então imagina, por exemplo, o sujeito que, em virtude de uma lesão corporal, ele fica cego, ele fica surdo, tá? Os olhos continuam no corpo dele, a orelha está no corpo, mas sem mais função aparente, sem mais função própria. Não funciona mais. Aquele membro, sentido ou função está inutilizado. E aí, veja, a gente colocou aqui, né? Exemplo, a cegueira, a surdez. Lembra que a gente falou, né? É lesão corporal grave ter a visão diminuída. Aqui já é gravíssimo, porque o cara ficou cego mesmo, ficou surdo. E aí, pessoal, uma observação importante. Quando eu trato de órgãos duplos, 2 olhos, né? 2 ouvidos, a lesão só é gravíssima se atinge ambos. Se atinge ambos. Então imagina, em virtude da lesão sofrida, o sujeito perdeu um olho. Perdeu um olho. Um só.
a lesão é grave do parágrafo 1º. Só vai ser gravíssima quando se trata de órgãos duplos, quando a lesão atinge ambos. Ambos. Aí, cegueira, atingiu os 2 olhos. Surdo, atingiu os 2 ouvidos. Então, quando é órgão duplo, para ser lesão gravíssima, tem que atingir ambos. Se atingir só um, cai na lesão grave, que a gente estudou, na debilidade, né, do membro, sentido ou função, no enfraquecimento. Se atinge só um. Joia? Tranquilo? Pessoal, uma outra qualificadora que torna a lesão gravíssima é aquela que gera na vítima uma deformidade permanente. Pessoal, deformidade permanente é aquela que é um dano, né, vamos dizer assim, é um dano estético, né, aparente, né, que você vê, que você sente. Você vê, quando você pega, você sente. E é uma deformidade de tamanha monta que ela causa desconforto para quem olha. Você olha aquilo, você se sente desconfortável. E a pessoa que ostenta essa deformidade, ela se sente constrangida, ela se sente humilhada. Isso é deformidade permanente. E aí grava o seguinte: não interessa o local da deformidade permanente. Seja uma deformidade permanente no rosto, que todo mundo vê. Seja uma deformidade permanente em locais em que só em momentos de intimidade será vista. Não interessa. Não interessa o local da deformidade permanente. A lesão é gravíssima. A lesão é gravíssima. E aí surge uma pergunta interessante. Imagina que, a depender do caso concreto, o sujeito é vítima de lesão corporal gravíssima, ele sofre uma deformidade permanente, mas ele consegue reparar essa deformidade através de cirurgia plástica. Imagina, o sujeito sofreu a deformidade, mas conseguiu reparar por cirurgia estética. Afasta essa qualificadora? Não, pessoal. Guarda a posição do STJ. Segundo o STJ, ainda que a vítima venha reparar essa deformidade permanente, por uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, não afasta a qualificadora. Eu ainda terei essa qualificadora da deformidade permanente. Porque diz o STJ, o que interessa é o momento da consumação. Não interessa se a vítima conseguiu reparar depois. Tá? Então a reparação por cirurgia plástica não afasta essa qualificadora, posição do STJ. Joia? Pessoal, no parágrafo 3º, nós estamos diante da lesão corporal seguida de morte. Pessoal, aqui nós estamos diante de um crime pré-ter-doloso, também chamado pré-ter-intencional. Por quê? Porque a lesão é dolosa e a morte é culposa, né? O sujeito, ele vai lesionar a vítima. Ele tem dolo de lesão e acaba sem querer matando a vítima. Acaba matando a vítima culposamente. Isso é a lesão corporal seguida de morte. O dolo é de lesão. A lesão é dolosa, o dolo é de lesão. Mas a morte é culposa, a morte acaba acontecendo sem querer. Há um nexo entre a conduta, lesão dolosa, e o resultado, morte culposa. Entendi, professor, entendi. Mas me explica uma coisa, e se cair na prova assim, ó? E se cair na prova assim? Fulano empurra Beltrano. Empurra Beltrano. Beltrano cai, bate a cabeça e morre. É lesão corporal seguida de morte? O que você acha? Imagina, a prova joga esse exemplo. Fulano empurrou Beltrano. Empurrou dolosamente. E o Beltrano acabou caindo, batendo a cabeça e morreu. Morte culposa. É lesão corporal seguida de morte? Pessoal, cuidado, cuidado.
Empurrão não é lesão. Não é lesão. Empurrão o quê, professor? É uma contravenção penal, a vias de fato. Vias de fato. O que é então o empurrão? Não é lesão corporal. Empurrão não é crime. Empurrão é uma contravenção penal chamada vias de fato. Vias de fato. Nesse exemplo do empurrão, o que eu tenho na verdade? Vias de fato seguida de morte culposa. É isso que eu tenho. E a lei de contravenções penais, pessoal, ela não prevê vias de fato dolosa e qualificadora morte culposa. Não prevê isso. Ó, professor, então como é que o sujeito vai responder aqui? Grava. Se a prova te jogar esse exemplo, empurrão doloso, vias de fato dolosa, morte culposa, o sujeito que fez isso vai responder por homicídio culposo. Homicídio culposo, galera. A morte não foi culposa? Foi. Homicídio culposo. E a vias de fato dolosa? Fica absorvida. Fica absorvida. Tranquilo? Joia? Então, empurrão, vias de fato dolosa, que gera morte culposa. Quem fez isso responde por homicídio culposo. Artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Certinho? Anota essa. Pessoal, passando aqui para o parágrafo 6º do artigo 129 do Código Penal. O parágrafo 6º, veja, até agora eu só falei de lesão dolosa, né? Só de lesão dolosa. O parágrafo 6º, finalmente, traz para nós a lesão culposa. Culposa. A lesão pode ser culposa. Lembra que o aborto não pode, né? O aborto não pode ser culposo, porque não tem previsão legal. Já a lesão pode ser culposa, porque tem previsão legal. Lembra? O crime só admite modalidade culposa se prevista em lei. É o caso. E aí grava o seguinte, olha que interessante. Pessoal, quando a lesão, volta agora, quando a lesão é dolosa, se é dolosa leve, ela se encaixa onde? Você viu? No caput. Se a lesão dolosa é grave, ela se encaixa onde? No parágrafo 1º. Se ela é dolosa gravíssima, ela se encaixa onde? No parágrafo 2º. Você aprendeu isso. Olha agora. Por outro lado, se a lesão é culposa, você vai concordar comigo que uma lesão culposa, ela pode ser grave e gravíssima. Ela pode ser leve. E aí, sendo a lesão culposa, não interessa se leve, se grave, se gravíssima, ela sempre vai se encaixar no parágrafo 6º. Olha que interessante isso, pessoal. Olha que interessante isso. Então, grave. Se a lesão é dolosa, leve encaixa no caput, grave no parágrafo 1º, gravíssimo no parágrafo 2º. Por outro lado, se essa lesão é culposa, seja leve, grave ou gravíssima, ela sempre se encaixa no parágrafo 6º. Joia, anota essa. Anota essa. Parágrafo 7º. Pessoal, esse aqui é muito detalhezinho, né? Essa questão aqui, se a banca te cobra, é porque ela quer te pegar no detalhe, né? Bem no detalhezinho, ó. Olha a maldade aqui, ó. Mas você vai tomar o antídoto para essa maldade agora, da banca. Ó, o parágrafo 7º, ele fala assim: se aplica a lesão corporal aquelas mesmas circunstâncias lá do homicídio. Lembra que a gente estudou isso? Tem no seu material? O homicídio, artigo 121, o homicídio que é praticado por milícia privada ou por grupo de extermínio, um homicídio praticado assim vai ter a pena aumentada de 1/3 até o quê?
até a metade. Abre seu artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal. Fala isso. Um homicídio praticado por grupo de extermínio, praticado por milícia privada, é um homicídio que vai ter a pena aumentada de 1/3 até a metade. O que diz o parágrafo 7º da lesão corporal do 129? Que se a lesão corporal for praticada também por milícia ou por grupo de extermínio, a pena vai ser aumentada, só que de 1/3. 1/3. Olha a maldade, pessoal. Então veja, se a lesão corporal, parágrafo 7º do 129, se a lesão corporal é praticada por milícia privada ou grupo de extermínio, a pena aumenta de quanto? De 1/3. E um homicídio nas mesmas circunstâncias? Artigo 121, parágrafo 6º, praticado por milícia ou grupo de extermínio. Aí o aumento não é só de 1/3, é de 1/3 até a metade. Cuidado com isso, pessoal. Olha que peguinha, né? Olha que pega, né? Tá? Então, crime praticado por milícia privada ou grupo de extermínio. Se for lesão corporal, aumenta de 1/3. Se for homicídio, de 1/3 até a metade. Cuidado com esse pega na sua prova, tá? Lesão corporal é só 1/3. Homicídio, 1/3 na metade. Cuidado com isso. Pessoal, outra referência ao homicídio. Lembra quando a gente estudou homicídio? Artigo 121, parágrafo 5º. Lá é previsto o Instituto do Perdão Judicial, lembra? O 121, parágrafo 5º fala que se o homicídio é culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Se as consequências da infração são tão graves para o agente, que torna a pena desnecessária. É aquele exemplo, né? 121, parágrafo 5º, perdão judicial, homicídio culposo. É aquele exemplo. Um pai vai trabalhar e deixa o filho dentro do carro o dia inteiro. Quando ele volta, o filho está morto dentro do carro. Aí. O que esse pai praticou? Homicídio culposo. O 121, parágrafo 5º, fala que num caso como esse, homicídio culposo, é possível perdão judicial. É possível o juiz deixar de aplicar a pena. Porque as consequências do crime são tão graves, atingiram o agente de forma tão grave, que a pena se tornou desnecessária. Imagina esse pai. É preciso punir esse pai mais do que a morte do filho já o puniu? Não é mais preciso. A pena se tornou desnecessária nesse caso, né? E o que diz o parágrafo 8º do 129? Diz que esse Instituto do Perdão Judicial também se aplica nas lesões corporais culposas. O perdão judicial se aplica no homicídio culposo e também se aplica na lesão culposa e também se aplica na lesão culposa. Imagina então, uma mãe, né, que culposamente lesiona o filho, culposamente, né? Imagina, ela vai dar ré no carro, tá? E sem querer, ela esmaga o pé do filho dela, imagina uma coisa assim, faz o filho perder uma perna, imagina isso. É uma lesão culposa que a mãe praticou. As consequências para ela disso já são graves o suficiente. Imagina a dor dessa mãe ver o filho desse jeito, totalmente ferido, né, com uma lesão gravíssima dessa. É preciso punir mais essa mãe? Não. Então, é possível também na lesão culposa, assim como no homicídio culposo, é possível o Instituto do Perdão Judicial. É quando o juiz deixa de aplicar a pena, porque as consequências do crime já atingiram o agente de tamanha monta, de tamanha forma, que a pena se tornou desnecessária. Joia? Pessoal, parágrafo 12. Abra o parágrafo 12 do 129. O parágrafo 12 do 129, ele traz a lesão corporal funcional. Traz a lesão corporal funcional.
Professor, o que é lesão corporal funcional mesmo? Lesão corporal funcional é aquela praticada contra autoridades descritas, por exemplo, no artigo 142 da Constituição, no 144 da Constituição. Imagina, fulano pratica lesão corporal contra integrante das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Fulano pratica lesão corporal contra um agente, um delegado da Polícia Federal, da Polícia Civil. E ele pratica essa lesão em razão da função que aquele agente público exerce. Essa é a lesão corporal funcional. E aí você grava o seguinte: se essa lesão corporal funcional praticada, por exemplo, contra agente das Forças Armadas, das Forças de Segurança Pública, se essa lesão corporal funcional, grava, se essa lesão corporal funcional for gravíssima, parágrafo 2º, ou se ela for seguida de morte, parágrafo 3º, estaremos diante de um crime hediondo, pessoal. Olha a questãozinha de prova. Pergunta assim: lesão corporal é crime hediondo? Em regra, não. Quando é que a lesão corporal vai ser crime hediondo? Quando é que a lesão corporal vai ser crime hediondo? Vai ser crime hediondo quando a lesão corporal for nas hipóteses do parágrafo 2º e também gravíssima ou seguida de morte. Lesão corporal praticada contra os agentes previstos no parágrafo 2º, no parágrafo 12, perdão. Lesão corporal praticada contra os agentes previstos no parágrafo 12, desde que gravíssima ou seguida de morte, será uma lesão hedionda, um crime hediondo. Abre aí sua lei de crime hediondo, 8.072/90, artigo 1º, inciso 1, letra A. Pessoal, para a gente fechar nosso assunto, lesões corporais, é importantíssimo lembrarmos de como é a ação penal nesse crime. Grava. A lesão corporal, em regra, é de ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Delegado para instaurar o inquérito, promotor para oferecer denúncia, não precisa de autorização da vítima. Não precisa. Então, em regra, a lesão corporal é crime de ação penal pública incondicionada. Mas tem exceção, né? Sempre tem exceção. Qual que é a exceção? Se a lesão for leve ou culposa, leve aonde mesmo, professor? Caput, né? 129 caput. Culposa, 129, parágrafo 6º. Se a lesão é leve ou culposa, aí a lesão corporal só é processada mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima. Aí tem que ter autorização da vítima. E cuidado, pessoal. Eu fiz uma pergunta. E na violência doméstica, hein? E na violência doméstica? Grava. Súmula 542 do STJ. Se a vítima da violência doméstica é a mulher, a ação penal é pública incondicionada, sempre. Então, se a violência doméstica e a vítima é mulher, a vítima da lesão é mulher, lesão essa praticada no ambiente doméstico familiar, lesão contra a mulher, nesse contexto, súmula 542 do STJ. A ação penal é pública incondicionada, sempre. Joia. Pessoal, para a gente fechar esse bloco, rapidamente aqui, questão 6, olha aí. Escrivão de polícia, carreira policial. Veja aqui, ó. Considerando apenas as informações existentes alternativas, assinale aquela que caracteriza um crime de lesão corporal gravíssima. Pessoal, qual dessas opções é lesão corporal gravíssima do parágrafo 2º? Galera, veja.
Olha a letra B para mim, ó. Lesionar a vítima dolosamente. Ótimo. Na lesão gravíssima, parágrafo 2º, você aprendeu. A lesão é dolosa. Então começou bem. Lesionar a vítima dolosamente. Ótimo. Causando-lhe incapacidade permanente para o trabalho. É ou não é hipótese de lesão gravíssima? É. Professor, mas a lesão é dolosa. Falou que a incapacidade permanente para o trabalho foi causada por culpa. Não tem problema. Não tem problema. Em regra, as qualificadoras do parágrafo 1º e do parágrafo 2º podem ser cometidas a título de dolo ou culpa. A lesão tem que ser dolosa. Os resultados qualificadores do parágrafo 1º e 2º, em regra, podem ser dolosos ou culposos. Então, a letra B é a nossa o quê? Resposta correta. 7. Se da lesão corporal dolosa resulta uma morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis a morte, nem assumiu o risco. Professor, então eu estou diante de uma morte culposa. O que é isso, pessoal? Como é que chama essa fórmula? Lesão dolosa, morte culposa. É a lesão corporal seguida de morte. Acabamos de ver isso. É o parágrafo 3º do 129. Crime préter doloso ou préter intencional. Certinho, pessoal? Joia? Finalizamos aqui lesão corporal. Até um próximo encontro com mais penal, parte especial. Abraço.